Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Esta semana, muitos estão esperando coisas acontecerem, coisas muito importantes, profecias talvez. Mas eu tenho uma pergunta para você. Responda aí. Você acha mesmo que Jesus vai deixar a sua noiva aqui durante a grande tribulação? Essa é uma pergunta muito inteligente, mas é uma pergunta também muito maliciosa. É uma pergunta muito bem preparada. É uma pegadinha, tá bom? E as pessoas não entendem e não percebem que essa é uma pegadinha um tanto quanto maliciosa. E com um objetivo prático. É de fazer as pessoas pensarem da maneira pré-tribulacionista. Fazer que as pessoas pensem que serão arrebatadas antes da grande tribulação, tá? É uma pergunta perigosa. E é por isso que a grande maioria das pessoas são adeptas aí do pré-tribulacionismo. Essa pergunta ajudou bastante. Mas nós vamos desvendar, fazer com que você entenda o que há por trás dessa pergunta. Quando você faz essa pergunta, você acha que Cristo deixaria a sua noiva? Duas coisas acontecem imediatamente na cabeça do cristão. A primeira coisa é: você acha que Jesus deixaria? Então, na sua cabeça, imediatamente, você se põe a fazer uma análise do caráter de Cristo, tá? Você se põe a fazer uma análise de quem é Cristo. Se você conhece Cristo, você vai saber qual seria a atitude dele. E o que a Bíblia nos apresenta de Cristo? O que a Bíblia nos fala de Cristo? Nós vamos lá nos evangelhos procurar essa resposta. E o que você encontra nos evangelhos? Um Cristo compassivo, amoroso, e que ele sente a dor do seu povo, né? Nós vimos Cristo se compadecendo dos doentes, curando centenas e centenas de doentes. Cristo se compadeceu da multidão com fome, faminta, multiplicou os pães. Cristo, ele chorou por ver Jerusalém, né, entregue aí aos pensamentos errados. Falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele se compadeceu daquela cidade. Quando orava ao Pai, na sua oração sacerdotal, ele se lembrou dos seus discípulos e disse: Pai, esteja com eles, guarda-os, porque eu os guardei até agora. E Cristo, compadecido ainda, sentindo ali ao sofrimento que passariam os apóstolos, os seus discípulos, os primeiros integrantes da igreja de Cristo, ele disse: eu vou para junto do meu Pai porque eu tenho que ir, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro pensamento que você tem. E pensando dessa maneira, é claro que você vai concluir imediatamente que Cristo não deixaria a igreja. Isso é natural, né? Porque você tem milésimos de segundo para pensar tudo isso e formular uma resposta. É claro que a resposta vai ser: não, Cristo não deixaria a igreja. E outra, essa pergunta envolve também relacionamentos pessoais. Por exemplo, como se eu deixaria a minha esposa? Deixaria a minha esposa? Claro que não. Se eu pudesse escolher entre eu e ela ficar na grande tribulação, claro que eu escolheria eu e deixaria ela livre. Se tivesse que escolher entre morrer eu e ela num assalto, claro que eu escolheria eu morrer e deixar ela, poupar a vida dela. Então, isso te faz pensar dessa maneira. É uma pegadinha muito astuta e inteligente. Dessa mesma forma, agiram também os fariseus religiosos no tempo de Jesus. Lembra daquela passagem da mulher adúltera? O que eles disseram? Olha aqui, Cristo, trouxemos aqui uma mulher adúltera, surpreendida em flagrante adultério. A lei manda matar. Era uma pegadinha. Cristo ficou ali numa encruzilhada, porque se ele fala apedrejem, ele seria morto por Roma, porque Roma dominava, só ela podia aplicar pena capital, pena de morte. Então, se ele fala isso, ele estava contra Roma, ele ia ser um seditor. E se ele fala não apedrejem, ele ia estar contra a lei de Moisés, a lei de Israel também, e também eles teriam motivos para condená-lo. Então, foi uma pegadinha. E Cristo nada respondeu. Cristo deixou que eles mesmos percebessem o pecado deles. Porque a lei não mandava que apedrejasse só a mulher, mas que apedrejasse também a mulher e o homem que estava nesse ato. Então eles viram, perceberam que estavam errados.
E com essa pergunta você fica aí nessa sinuca de bico, né? Se eu falar que Cristo deixa a sua igreja, eu vou estar negando aquele Cristo amoroso e compassivo que os evangelhos nos apresentam. E se eu falar que Cristo leva a igreja, eu concordo com eles. Então você fica numa sinuca. Mas analisando as Escrituras com sinceridade, buscando na palavra de Deus, você vai ver que Cristo não deixa de ser aquele Cristo amoroso, compassivo, aquele Cristo maravilhoso que os evangelhos apresentam. Ele continua sendo essa mesma pessoa. E isso não interfere na pessoa de quem ele é. E Cristo ele nos avisou, nos falou, através de muitas e muitas passagens bíblicas, que nós passaremos por sofrimento, perseguição, e isso que nós vemos. Quem foi o primeiro mártir? Não foi Estevão, que foi apedrejado? Desde dos primeiros irmãos já foram perseguidos, mortos, decapitados, e durante toda a história foi assim. Você ficaria mesmo alegre, contente, sabendo que milhões e milhões dos seus irmãos morreram de maneiras horríveis no tempo da Inquisição, morrem hoje nas mãos do Estado Islâmico, e você não vai passar por isso, você não pode passar por isso, você ficaria satisfeito consigo mesmo, a sua consciência ficaria tranquila, sabendo que milhões e milhões de cristãos morreram pelo nome de Cristo sem negar, mas você não pode, você tem que ser tirado antes. Isso aí não condiz aí com a realidade bíblica, com a palavra de Deus, tá certo? Eu poderia também usar esse argumento de fazer uma pergunta maliciosa para você. Os pré-tribulacionistas não fazem isso. Nós poderíamos perguntar também o seguinte para você. Você acha mesmo que Cristo, durante as bodas, o coração dele estaria tranquilo, ceando com a sua igreja, sabendo que uma grande parte dela está na grande tribulação, que os judeus, os 144 mil fiéis, que a igreja, que aqueles crentes que ficaram, Cristo estaria em paz nessa boda, sabendo que a sua igreja está aqui sofrendo horrores? Será que os crentes ficariam em paz sabendo que os seus irmãos estão na terra? Porque os crentes nessa época já estarão transformados. Eles ficariam em paz e tranquilos sabendo que os seus irmãos estão sofrendo horrores nas mãos do anticristo? Isso não se encaixa também. Podia fazer essa pegadinha para você, mas não, eu prefiro trabalhar com a palavra de Deus e com sinceridade, tá certo? Agora, no modelo pós-tribulacionista, isso funciona muito bem. Cristo se assenta para ceiar, para comemorar, depois que ele derrotou o anticristo, o falso profeta, o seu exército, depois que ele instaurou o seu reino e ressuscitou todos os seus santos, e todos estão com eles, desde o primeiro até o último crente, está na mesa junto com ele, faz muito mais sentido. E eu quero ler algumas passagens bíblicas que mostram que Cristo nos advertiu, ele nos avisou que seria assim, tá certo? Porque não pode ser o servo maior do que o seu Senhor. Se Cristo padeceu, por que nós não? Se Cristo sofreu horrores, por que nós não? Mateus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Eu peço para você que leia todo esse capítulo que trata desse assunto. Olha aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Não basta o discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu Senhor. Então, nós não somos mais do que Cristo, mas para nós a nossa felicidade é ser como Ele. E o que nós conhecemos dele é que, além de amoroso e compassivo, ele também sofreu, padeceu afrontas, perseguições, e quando era humilhado, não reagiu. Quando foi esbofeteado, não devolveu, ele deu a outra face, tá? E aqui o finalzinho diz o seguinte: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se tudo isso fizeram com Cristo, você acha que com você seria diferente? Tá certo? Será que Cristo deixaria sua noiva padecer tudo isso? Mas o Pai, o Deus Jeová, Criador de todas as coisas, ele suportou ver o filho dele sofrendo tudo isso. Isaías 53 diz que agradou ao Senhor vê-lo enfermar sendo moído, porque dessa forma ele estava conquistando o único meio de salvação
que o homem pode alcançar, que é através do sangue dele. Tá certo? E no Monte das Bem-aventuranças, Cristo lança uma bem-aventurança para a sua igreja, para os seus discípulos. Olha aqui, ó, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, vamos ler dos versículos 21 a 23 aqui, olha aqui, ó. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados serei quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. E o que Cristo chorou lá em Jerusalém, que os pais, os antigos, faziam com os profetas? Eles matavam os profetas. E Cristo falou que bem-aventurados serão aqueles que morrerem por ele, porque grande será o vosso galardão. É isso aí, meu amigo. O soldado, ele só recebe uma medalha quando ele vai para a guerra. Ele só recebe honra ou mérito quando ele sofre, quando ele batalha, quando ele luta. O bom soldado não foge da luta. Pelo amor que ele tem à pátria dele, ele morre, ele dá a sua vida. Então como é que vocês querem receber um grande galardão no céu se vocês não estão dispostos a lutar, a enfrentar, a estar na batalha? E Cristo em momento algum nos ensinou a fugir da batalha. Em momento algum ele nos ensinou a mentir para escapar da morte ou da aflição. Ele nos disse o seguinte: bem-aventurados sois vós, porque grande é o vosso galardão no céu. Esse é o ensinamento bíblico. E para encerrar o vídeo, eu quero ler ainda mais um último versículo, que é um versículo que os pré-tribulacionistas adoram, tá? Então nós vamos ler ele aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O Senhor Jesus falando à igreja de Esmirna. Ele diz o seguinte: não temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Então, Cristo disse à igreja de Esmirna que ela sofreria uma tribulação, que o diabo os tentaria de uma forma horrível, tá? E essa tribulação seria de 10 dias. Não está falando da grande tribulação que dura 7 anos, tá certo? E no finalzinho desse versículo ele diz o seguinte: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida aqui não quer dizer salvação, porque a salvação não é um prêmio. A salvação ela é dada de graça, é pela graça, é pelo favor de Deus. Então você não pode ganhar a salvação por ser fiel. A salvação ela vem da obra do sacrifício de Cristo. Então ele fala ser fiel até a morte. Não é ser fiel até o último dia da sua vida. É ser fiel quando você tiver uma arma na sua cabeça, uma faca no seu pescoço, uma corda no seu pescoço. É ser fiel a Cristo até esse momento. E você vai receber um galardão, a coroa da vida. É uma recompensa para você que não negou o nome de Cristo até o fim. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, me ajude aí a divulgar essa mensagem tão importante. Porque os pré-tribulacionistas, eles ficarão para a grande tribulação. E, infelizmente, despreparados. Mas nós estaremos aqui para ajudá-los. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.